Então se liga, Wagner, que começou a Talk Vagas UX 6 para você aprender aqui como apresentar um case de UX na entrevista. Que legal, né? Hoje a gente trouxe aqui uma pessoa que é de casa, que é a Bru. Oi, Bru, tudo bem? Tudo bem? Mas Olá. antes de você falar, Bru, calma. Ok. Pode falar agora. Oi, gente, boa noite. Muito feliz em estar aqui falando para a nossa comunidade, né? Ferias e Nicole. Opa, estamos aqui também. Nossa, estou bem feliz de ter trazido essa apresentação para cá. Espero que eu possa contribuir com 50 centavos para ajudar vocês que estão entrantes na área e compartilhar algumas dores reais que eu já passei e que dá ali o caminho das pedras para vocês não passarem também. Show! Mais do que 50 centavos, eu acho que você vai contribuir muito mais aqui. Só falar alguns recadinhos, gente. Tá rolando o desafio que tá valendo 5 bolsas para o Design Circuit, cara. E a pessoa ganhar a bolsa 100% fazendo trabalho de UX. Então, sua chance. Vai lá, tá aqui no Discord, pega lá as regras, decora, faz seu desafio, envia pra gente. Pode ser só UI? Pode. Pode ser só UX? Posso. Posso fazer tudo ponta a ponta? Posso. Pode fazer só research? Pode. Pode fazer o que você quiser. Contanto que você faça alguma solução para o desafio. E aí você envia pra gente, beleza? E a gente vai dar uma avaliada, vai dar limpada. Se você tiver sorte, se você fizer o trabalho direitinho, você vai ganhar uma bolsa. Show? Também spoilers que não sei se eu vou tomar um esporro da Mar, mas a gente vai ter um podcast daqui a pouco lançado. Vai ter podcast. Eu dou spoiler sempre que a gente faz alguma coisa aqui para as pessoas que comparecem nos nossos eventos do Vagas, porque vocês são especiais que comparecem aqui. Então vai rolar podcast. Se você quiser apoiar a gente, por favor, vá lá no Apoia-se, compra nossas mercadorias, compra nossa caneca, compra nossa blusa, tem um monte de coisa legal. E se você é uma pessoa assim que tem um dinheiro a mais para gastar, você vai falar, poxa, que iniciativa legal, acho que eu vou botar um dinheiro. Procura a gente lá no LinkedIn, procura no nosso Instagram, esqueci o nome da outra rede social. Procura a gente no Instagram, procura a gente aqui. Vamos falar com a gente, tá, gente? Estamos aqui à disposição. E se quiser parceria de curso, com desconto, com boleto, com boleto, gente, desculpa, com cupom. Se quiser pagar um boleto meu também pode. Ou da Yas, da Nika, ou da Bru. Sem problema. Estamos aceitando pagamento de boletos. Bru, por favor. Eu sei que a gente é concorrente, mas vou deixar você falar um pouquinho da Dots, tá? Ah, tá bom. Se apresenta, fala o que você faz mais da vida, fala como é que você chegou aqui. O microfone é seu. Olha, com muito choro, chegamos até aqui, meus irmãos, mas vamos todos vencer. É isso que eu falo. Mas, bom, eu trouxe essa apresentação aqui para vocês hoje de coisas reais que eu passei na minha vida. Algumas dicas de um grande mentor que eu tenho hoje, que é o Henrique, que foi meu primeiro chefe em UX. Hoje ele é meu amigo pessoal, uma pessoa maravilhosa. E muitas coisas ali prática, muita coisa que você pega ali fazendo mesmo e errando, gente. Então, pode ser que vocês vão aprender, provavelmente isso vai acontecer, vão aprender muitas coisas ali fazendo entrevista, dando errado, não dando certo. E ok, esse é o processo mesmo que as coisas têm que acontecer. Então, aqui não vou trazer praticamente nada de teoria, é mesmo assim no dia a dia ali que eu passei ali suando no meu processo de imigração. Recentemente eu mudei de empresa também, então volta tudo do zero para fazer de novo o processo seletivo. Você tem que resgatar ali como que foi da outra vez que você fez, ai, como que foi o processo que eu fiz, tem que rever portfólio, tem que fazer isso, isso, isso. Então é bem assim, dica ali prática do dia a dia. Bom, começando, né, falar um pouquinho de mim. Eu sou a Bruna Fernanda, migrei para UX em novembro de 2020 através do Vagas. E não sei se temos aí a galera acima dos 30, né? Povo aí dos anos 90 para trás, mas Estamos aqui. migrei. Ó, que bom, não me sinto só. Mas migrei acima dos 30, inclusive a gente tem uma live lá no YouTube que a gente fala sobre isso, né, sobre migração acima dos 30, e justo quando eu migrei para UX foi quando eu comecei a participar do Vagas, fui convidada pelo Lucas, que é um dos nossos voluntários lá. Eu sempre participava muito da comunidade, aí me chamou, eu falei, ok. E tô aqui até hoje, amo demais ajudar vocês. Hoje eu toco muito ali a parte das lives, então pode ser que alguém já tenha me visto ali tocando as lives, é um dos projetos que eu mais tô à frente. E como o Fer já falou, a gente tá ali com podcast.
E, gente, não percam, porque tá ficando assim sensacional o podcast. Não vejo a hora da gente soltar. Eu vim do marketing, do design gráfico. Já sou formada ali em design gráfico há uns 10 anos, né? Acho que mais até, eu parei de contar. E eu tava fazendo uma pós em marketing em 2018. Comecei a fazer o MBA. E no MBA eu ouvia os professores falarem: estamos vivendo a era da experiência. Pesquisando sobre o termo, caí em UX. Vi ali que tinha uma ligação muito forte com o design, por conta ali da base. E comecei a estudar, e vou resumir porque essa seria história para um outro papo de como que foi esse processo de imigração meu, porque foi ali um processo longo, tiveram várias etapas, e em novembro de 2020 eu consegui minha primeira oportunidade ali na Arrasou, com o Henrique, que eu falei para vocês que hoje ele é meu mentor, meu amigo pessoal, que foi meu chefe, me ensinou muita coisa, uma pessoa, assim, maravilhosa. Inclusive, Fer, vamos chamar ele para vir aqui, bater um papo com a galera, porque ele tá já na área já há muitos anos, e ele é um poço de conhecimento e um X que eu nunca vi. Atualmente eu tô como UX e UI designer na Dots, né? E coloquei aqui uma piada já falando da apresentação da entrevista, né? Eu moro no interior de São Paulo, em Marília, então sempre que eu faço uma entrevista, eu sempre levo uma piadinha ali no começo para dar aquela quebrada de gelo. Por mais que tá ali com um recrutador ali que chega gente boa, ou com um head de UX ali que fala assim, ali as gírias e tal, enfim, eu já nem conheço mais porque eu sou idosa, tá, gente? Então eu já não conheço mais as gírias que a galera nova fala. Então eu sempre trago isso de ter essa piadinha assim para você dar aquela quebrada de gelo e deixar o clima ali um pouco mais leve, até mesmo para você relaxar, né? Então pense em alguma coisa leve. Isso na verdade acaba sendo um plus, não é uma regra. É uma coisa que eu faço ali que me ajuda ali eu tentar criar um rapport ali com a pessoa que tá me entrevistando. E aí uma dica, né? A gente tá falando aqui sobre você apresentar o case na entrevista. Se você já falou com a pessoa no dia da apresentação do case, vamos supor que você está apresentando para o head de UX, e você já fez uma apresentação, você já conversou com ele anteriormente sobre quem é você, já teve ali um primeiro papo, você pula essa parte de apresentação, tá? Você não precisa trazer isso. Mas se não, se é o primeiro contato, então eu acho legal. Por exemplo, na Dots eu fiz a primeira entrevista com o pessoal da RH. Na segunda, que foi a apresentação do case, eu apresentei para os 2 leads. Então eu tive que trazer essa parte de apresentação aqui para essa segunda entrevista. Então, ao invés de vocês analisarem como é que tá o cenário desse processo seletivo. Então, normalmente é assim que eu faço a minha apresentação, acaba sendo bem breve. Isso é uma coisa também que eu vou falar lá na frente. A entrevista de apresentação de case, vocês vão ter um tempo para apresentar. Isso é muito, muito, muito importante vocês se atentarem, mas já já a gente fala sobre isso. Bom, aí de fato, começando. Oi, diga. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Já rolou de você contar uma piada a pessoa não achar graça? Cara, olha, normalmente não. Porque eu sempre faço essa da porta. Eu sou uma pessoa engraçada, né? Pode falar. É. Sou uma pessoa Não, engraçada, as pessoas acham graça de mim. não, eu só faço essa. Mas assim, é porque eu fiz uma vez assim, muito espontânea, deu certo. Eu falei, putz, vou usar de quebra-gelo. Ela tava no outro slide? Eu super perdi. Tá aqui, ó. Conta pra gente, poxa. Eu contei, você não escutou? Passa. Não, tudo bem. É sério. Não, eu falei que eu moro em Marília, moro no interior, eu falo porta. É porque assim, e eu faço essa piada porque assim, eu tô trabalhando com pessoas de São Paulo desde novembro de 2020 e o pessoal fala porta em São Paulo. Ou às Nossa, já tá vezes. tão comum pra mim. Eu trabalho com um monte de gente na bala também, tá Sério? super comum. Tem uma galera que fala. Então, e antes de eu entrar na Dots, eu tava na MJV, eu trabalhava com um time no Rio. E era outro sotaque, sabe? Eu Então sei. eu acabei utilizando. Mas assim, foi uma coisa assim, não foi programado, eu fiz uma vez, senti ali que deu certo, eu falei, vai ser meu quebra-gelo nas minhas entrevistas agora. E usei. Então, como eu falei, isso aqui não é obrigatório, gente. Vocês têm que se sentir à vontade pra colocar um quebra-gelo, não. Se você não é essa pessoa, assim, de fazer piada e tal, então não faça. É que eu sou meio debochada também, né? Então. Só que assim,
Tomem cuidado, não sejam como eu. Eu super concordo, porque teve uma apresentação que eu fiz que eu coloquei. Eu tava falando que a gente ia fazer um MVP pra alguma coisa. Aí eu coloquei no meio da apresentação e falaram a frase assim. Eu botei alguma coisa, tipo, falaram a célebre frase. Que tal a gente fazer um aplicativo? Só que eu falei assim pra pessoa, né? Aí a galera rachou de rir, o pessoal que tava apresentando. Então, é bom, mas tem que ter a entonação certa na hora certa, pra pessoa certa que você tá apresentando. Sim, tem isso. Porque, querendo ou não, você tá fazendo uma entrevista de emprego. Depois que você entrou na empresa, você começa a pegar mensagem com o pessoal, aí você vai vendo como é que é o clima ali e tal. Então, assim, hoje eu sei, a hora que eu tô ali com o time de UX, ou até mesmo a minha squad, eu sei o momento de eu fazer uma piada. Mas também já cometi muita gafe de fazer a piada errada na hora errada, sabe? Já fui dessas, né? Enfim, quem nunca? Bom, passando aqui para o próximo, agora de fato vamos entrar na apresentação do projeto. Primeira coisa que vocês têm que fazer, dar contexto. O que é o projeto de vocês? É um aplicativo, é um site, é um sistema, o que faz, quem que é o público, já está no ar, quantos clientes tem, é um case real, um estudo. Aí, antes que alguém me pergunte, que acho que essa pergunta pode surgir, mas Bru, eu tô migrando agora, eu comecei a estudar faz pouco tempo, ou já estou estudando faz um tempo e ainda não tenho um case de um cliente real. Anota que essa dica é preciosa. O Aparício, que inclusive o Fer falou aqui das bolsas que tá rolando pro curso dele, eu fiz, é maravilhoso. Ele fala muito no curso dele de você fazer um projeto de graça para um cliente real. Mas aí tem aquela galera que é tímida, não consegue ali buscar uma empresa ali do bairro, sabe? Ir ali na cara de pau, conversar com alguém para fazer um projeto. Ok. O que eu vou dar de dica? Pega algum produto de uso comum. Vou dar 2 exemplos. Aplicativo da Caixa, tem um monte de reclamação. Com certeza você vai conhecer alguém que tem um financiamento, um aposentado que tem um empréstimo, alguém que usa o aplicativo da Caixa e a gente viu aqui nessa época de pandemia o pessoal recebendo aquele benefício do governo, todo mundo reclamando. Então, você pegar alguma coisa de uso comum ajuda muito. Outro produto que vocês podem utilizar. Eu já fiz esse fluxo e é péssimo. O fluxo de cancelamento da Amazon Prime. E a Amazon, muita gente ali acaba. Eu assino a Amazon Prime por conta do frete grátis, porque eu compro muita coisa na Amazon. Eu acabo nem utilizando o streaming em si. Então, quando você tenta fazer ali o cancelamento, e eu fiz esse fluxo todo e cancelei para ver como que era, gente, é muito difícil e é muito escondido. Aí vocês podem pegar ali um grupo de amigos de vocês ali próximos para fazer teste, para fazer pesquisa, para depois que vocês trazerem a solução, fazer um teste de habilidade. Então, assim, desculpa para ter um projeto para entrevista? Não tem. Se você é essa pessoa que tem vergonha de ir atrás de uma empresa ali minimamente pequena para você estruturar um projeto, pega algo de uso em comum que você vai ter ali amigos, família para você testar, para você ter contato. Tá? Nessa parte aqui do contexto, o que tem que ficar muito, 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 muito claro, que as pessoas que estão assistindo a sua apresentação entenderam do que se trata o seu projeto. Eu já fiz essa besteira de apresentar um case e aí depois, na hora que eu finalizei a apresentação, as pessoas começarem a fazer ali umas perguntas básicas e aí ficou claro que eu não tinha deixado bem explicado do que se tratava, o que era. E uma coisa também que eu coloquei aqui, coloquei uma imagem, deixa uma imagem geral ali, se é um aplicativo, coloca uma home, se é o site, coloca vamos supor, um e-commerce, coloca uma página de login, uma página de produto, já começa a dar um contexto. Outra coisa também que é importante falar, não coloquem muitas firulas na apresentação de vocês. Eu vou disponibilizar depois esse arquivo do Figma. Vocês podem utilizar ele como base, depois é só duplicar para vocês utilizarem para apresentação. Porque assim, acontece 2 coisas. Se você começa a colocar aqui nesse slide, eu vou colocar umas flores, vou colocar um girassol, um sol aqui no fundo. Tô exemplificando, tá, gente? Mas quando você coloca um fundo muito chamativo, acontecem 2 coisas. Você vai aumentar a carga cognitiva da pessoa que está assistindo. E isso não vai ser bom, porque vai
cansar mais o cérebro dela e corre o risco dela começar a prestar mais atenção ali no seu layout do que no que você está falando. Então, dê destaque exatamente para as coisas que são importantes. Nesse ponto, eu sou do time menos é mais, tá? Passando Uma aqui para o coisa, próximo, Bru, diga, pode falar. acho que um bom jeito de você testar, pega. Eu ia falar a mãe, tá, gente? Mas já tem o livro pra você explicar como se estivesse explicando pra sua mãe, alguma coisa assim. Não sei se vocês Uhum. vão lembrar o nome. Mas quem tiver a mãe, se sua mãe não trabalhar com tecnologia também, porque pode acontecer, seu pai, pega e explica. Tenta explicar o projeto pra alguém assim que tá tipo totalmente de fora. Se você conseguir explicar pra essa pessoa, você com certeza vai conseguir explicar pra pessoa de RH. Geralmente a pessoa de RH ela já vai ter um entendimento mínimo ali do que você está querendo falar, porque ela está tentando recrutar as pessoas da área. Então, pega um amigo, uma amiga que, enfim, você precisa, acha que essa pessoa. Você entende o que eu tô falando? Não, vem cá, deixa eu te explicar um negócio. Vê se você entende. Vai ajudar. Sim, essa dica é muito boa, porque quando você pega uma pessoa leiga para apresentar algo de design, de UX, ela vai te dar um feedback sincero. Justamente porque vai ter a parte técnica que ela não vai entender. Então, arrasou, Fer, adorei a dica. Continuando aqui a parte do contexto, eu coloquei aqui um desenho como se fosse um fluxo do usuário. Quando eu estava fazendo o processo seletivo da Dots, que é a empresa que eu estou hoje, eu apresentei um case de um projeto que eu fiz quando eu trabalhava na Arrasou, que foi a primeira empresa que eu trabalhei quando eu migrei. E lá, só para contextualizar vocês do que se tratava, né? A gente tinha ali um sistema interno de marketplace e ele era um sistema de workflow. Então, quando eu cheguei, a galera estava mudando a tecnologia, passando de uma tecnologia para outra, esse sistema. E nessa mudança de tecnologia também já seria feito o redesign desse sistema. E aí o que aconteceu? Quando eu estava ali nos meus primeiros dias ali, entendendo o sistema, estressando, vendo todos os fluxos, eu encontrei um problema de arquitetura de informação no menu. Por quê? Como a gente tinha ali uma equipe, quando eu estava lá, era por volta de uns 60 freelancers, né? Eles pegavam os jobs nesses sistemas. Quando eles passavam de um fluxo para o outro, a tela, uma tela para outra acabava sendo assim, era o mesmo layout, eram muito parecido, poucas coisas mudavam, o menu não sinalizava em qual step do fluxo esse usuário estava, e você só conseguia saber em qual fase você estava pelo título da página. Então, o que que eu fiz? Nessa apresentação, eu coloquei aqui um fluxo de trabalho desse freelancer. Fiz ali no Miro mesmo, com post-it, como eu falei, sem firula, sejam objetivos, e coloquei aqui. Isso também eu coloquei como plus para exemplificar, para dar, para ajudar vocês, como que vocês dão mais contexto. Então você pode colocar essa questão do fluxo, como eu falei dessa questão da Amazon, né? O fluxo de cancelamento. Se você pegar um projeto desse para trazer uma solução melhor, coloca ali todos os passos de como que o usuário faz para achar, encontrar como é que cancela. E, gente, é terrível. Eu tive que ir no Google para conseguir achar ali a página, porque é muito escondido. Seguindo aqui para o próximo, depois que você deixou bem claro do que se trata o produto, ali no que você está trabalhando, vamos começar a falar do problema. E esse é um ponto muito, 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 muito importante. No curso da Paris ele fala muito sobre isso, de que você precisa se apaixonar pelo problema. A gente acaba tendo os designers têm um problema ali, e eu acabo vendo muito isso na galera que tá entrando, e eu já fui essa pessoa de você já querer pensar na solução. Então calma, relaxa, calma o seu coração, você vai chegar na solução, ela vai ter o momento dela brilhar, mas primeiro entenda qual que é o problema. E você precisa explicar isso quando você for apresentar o seu projeto. Como que você chegou? O que que isso gerava de frustração no usuário? Ele estava sendo impedido de fazer alguma coisa? Tem alguma ação que ele acha que é mais difícil? O sistema era confuso, tinha muitos passos. Existem dados que validam a existência desse problema, então, se você já é uma pessoa que já tem experiência em alguma empresa ali, você consegue pegar alguns dados ali com o time de produto, alguns dados de analytics, desde que você tenha permissão para exibir esses dados, né, é um ponto importante, porque às vezes você trabalha com banco e você trabalha com dados sensíveis, então cuidado aí no processinho depois.
E uma coisa também, você colocar esses tópicos em bullet points. Gente, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não coloquem bloco de texto na apresentação de vocês. Não façam isso. Isso vai demonstrar um total despreparo se você colocar aquele blocão de texto corrido e começar a ler aquilo. O projeto é seu, você fez, você tem que saber falar sobre ele. Então pensa assim, se eu não tivesse um PowerPoint aqui, eu conseguiria falar desse projeto? O PowerPoint ali, o slide, ele vai servir como guia para você não esquecer dos tópicos importantes. Então, assim, pouco texto, pouco texto, pouco texto. Grave essa informação, tá? Aqui nessa parte do problema também, vocês podem colocar um print de uma imagem de qual é esse problema. Também vocês podem colocar gravação de vídeo, né? No meu caso, como eu falei para vocês desse problema de arquitetura de informação que eu encontrei nesse menu, eu coloquei um print do menu e da tela, mostrando que as telas eram iguais e o menu não sinalizava em qual step do fluxo esse usuário estava. Aí chega a hora de você ali falar o que você fez com esse problema. Achou o problema, vasculhou, entendeu, fez ali todo o discovery. E aí, o que você fez? Ah, você fez uma pesquisa? Qual que foi a estrutura da pesquisa? O objetivo? Como é que ela foi aplicada? Foi uma pesquisa qual? Foi uma pesquisa quant? Qual foi o resultado? Então, assim, essa parte também dá para vocês explorarem bastante, dá para entrar bem a fundo. Se foi um teste de usabilidade, o que foi validado? Quantos usuários você falou? Como que você preparou o seu roteiro? Qual que foi o resultado? Você fez um benchmark na parte de discovery? Teve mapa de jornada do usuário? Análise de comportamento através de dados e por aí vai. Aqui também dá para explorar bastante coisa, dependendo de como que você começou a trabalhar esse problema, né? O que é importante aqui nesse ponto? É uma fase que vai mostrar como que você age diante dos problemas. O que você faz, como faz. E eu coloquei esse ponto porque quando eu estava na Arrasou, quando eu estava fazendo o processo seletivo da Arrasou, o que me ajudou a passar na entrevista, isso depois o Henrique falou para mim, depois que eu já estava trabalhando lá, foi exatamente um problema que eu tive na empresa anterior, porque eu fui subir um site e deu um BO lá muito grande, e eu falei, meu Deus, eu não tenho ponto de correr agora, eu preciso resolver isso aqui, né? Então é aquele momento ali que você vai pro banheiro, chora uns 10 minutos, volta para sua mesa e resolve. Então, nessa fase a empresa quer ver como que é a sua postura diante de um problema. Você tem que resolver, e aí? Como é que você vai resolver isso, né? Nem sempre a empresa vai estar muito preocupada com exatamente o que você fez, mas como que foi a sua postura. Porque no que você fez, são coisas ali que podem ser, você fez uma pesquisa, mas você poderia ter feito a pesquisa A, a pesquisa B. Existem outras formas de você resolver os problemas. Nem sempre a sua solução vai ser a melhor. A gente trabalha com design, a gente tem um problema chamado ego, né? Eu costumo falar que é uma profissão que mexe muito com o nosso ego, muito, muito. Já aconteceu muito comigo de eu fazer ali um protótipo, trazer uma solução, pensar no fluxo, eu falar, nossa, fui foda. Aí você vai apresentar ali para o time de produto, vai apresentar para os outros designers, vai fazer uma sessão de design critique. Aí você começa a ver várias falhas no que você fez. Então é bom nessa hora ali também deixar o orgulho um pouquinho de lado, porque a sua solução nunca vai ser a melhor do mundo. E ok, num processo seletivo, a empresa não está esperando que você seja, nossa, o próximo Steve Jobs, tá? Não é isso. Mas é mais assim, para ver o seu perfil. E outra coisa que é importante falar, gente, às vezes você não vai passar no processo seletivo, não porque você não é bom. Às vezes você só não tem não deu um match ali com a empresa, sabe? Você não tem ali o perfil ali cultural que eles estão procurando. E ok, tá tudo bem, gente. Chora ali pelo defunto um pouco de não ter passado, mas não se apeguem. Bora pra próxima. Só um comentário sobre isso, gente. A gente até falou isso em outras talks daqui. E, enfim, o Rafa e a Ais e eu, a gente também cansa de falar lá no Telegram. Que não necessariamente se você, como a Bru falou, você não passou porque você não é bom. Às vezes a pessoa estava procurando alguém que fosse focada mais em UI e você é mais focado em UX. Às vezes eles queriam uma pessoa mais extrovertida e você é um pouco mais introvertido. Não que introvertido seja um problema, tá?
Às vezes é o perfil ali, às vezes a pessoa quer alguém que complemente mais o espectro ali da equipe que a pessoa está construindo, que você às vezes não se encaixa. Então, não fiquem sempre achando que, poxa, não. Fit cultural existe para RH, tá? Então, tenham isso em mente. Pois é, tem dessas. Bom, aí você fez ali a parte de colocar a mão na massa, chegamos no plano de ação. Aí lembra que eu falei lá no começo? Se apaixone pelo seu problema? Aqui, gente, é o momento de vocês brilharem, literalmente. Por quê? Quando eu falei, aí voltando nesse exemplo dessa apresentação que eu fiz, eu identifiquei um problema no menu. O menu não sinalizava em qual step do fluxo o usuário estava. Quando chegou aqui no protótipo, nessa fase final de solução, o que eu fiz? Olha, lembra que no problema eu identifiquei esse ponto? Então eu trouxe essa solução. Aqui vocês podem também colocar um vídeo. Eu fiz isso, filmei ali um pedacinho ali do sistema, coloquei na tela, deixei ele rodando. E isso vai acabar ajudando muito, muito, muito vocês, assim, vocês linkarem a parte do problema com a solução, tá? Então aí uma coisa vai se encaixando na outra. E falando ali da parte de dados, se vocês também, como eu falei, reforçando, pode divulgar os dados, é uma empresa que você já trabalhou, que ok, tudo bem, então sempre leia o seu contrato de trabalho, por mais que ele seja longo e extenso, é importante. Você pode também trazer, a gente aumentou uma taxa de X% na conversão de tal fluxo, por exemplo, né? E uma coisa legal também, vocês podem colocar relatos dos próprios usuários. Então, se vocês fizerem essa dica que eu dei do case da Amazon, olha, tem um grupo de amigos assim, assim, que utiliza a Amazon Prime, tal, tal, tal. Eu encontrei esse problema. Não precisa falar que fui eu que dei a ideia, tá? Vou deixar aí de bônus para vocês. Mas aí vocês podem trazer depois, vocês testando ali com amigos, familiares, né? Isso para quem não tiver um case real, vocês podem trazer, nossa, eu testei com os meus amigos, eles acharam muito mais fácil, né? Fiz ali o protótipo no Figma, testei e tal. Então, essa parte aqui de solução, você faz o fechamento e, como eu falei, vocês trazem ali o antes e depois, né? O que era o problema e como que ficou depois. Ô, Bruce, só uma perguntinha do chat sobre Claro, claro. esse slide anterior. No caso de não ser um cliente real, qual o nível de detalhamento dessas etapas na apresentação que a gente deveria mostrar? Ó, a minha dica é: você vai ter um tempo curto para apresentar, normalmente meia hora. Assim, das entrevistas que eu fiz de apresentação de cases, girava em torno de 45 minutos a entrevista toda. Aí tinha ali meia hora para você apresentar, 15 minutos para dúvidas. Nível de detalhamento, vá nos pontos mais importantes. Porque, por exemplo, no caso que eu estou citando aqui de exemplo, eu peguei só uma parte do sistema, eu peguei um fluxo ali do menu. Mas tinha muito mais coisas para explorar, porque o sistema era gigante. Então, se você for pegar um e-commerce, você pega ali só a parte de checkout, ali a parte do carrinho, ou como que o usuário faz a alteração de dados cadastrais. Foca numa coisa só. Eu não aconselho entrar num detalhe muito a fundo por conta de tempo. Então, eu acho que vocês precisam ali, nessa hora, ser um pouco conservador e o que é o mais importante? Lista tudo que você acha legal e pega ali os pontos mais importantes. Eu vou também falar de uma parte aqui dessa questão de tempo, de treinar a apresentação e tal, mas a minha preocupação é essa, porque se você extrapolar o tempo, isso acaba sendo negativo para você. Então, você tem que ter essa dosagem aí. Respondida? Bom. Aí, ela falou obrigada. É isso, Peraí, entendi. calma aí. Tem mais uma? Tem Tem outra mais? agora. Oh, Mais uma da Mari então Godoy. tá. Diga. Nesse antes e depois, precisa necessariamente ter números? Algum tipo de métrica? Não, eu coloquei aqui a parte de você colocar dados, mas não é uma obrigação, né? Você exatamente colocar os dados. O que você pode colocar é a parte de relato dos usuários, se você tiver essa informação.
Então, por exemplo, se é no e-commerce, as pessoas costumam fazer avaliações ali no produto. Então vamos supor que você está pegando ali o fluxo de compra, aí tinha uma dificuldade XYZ. Você pode ali pedir um feedback para os usuários utilizando o Hotjar e tal, ou você pode pegar feedback, de repente, se o próprio site tiver aquele campo de feedback do site ali mesmo, não do produto em específico, sabe? Quando você entra ali no site, tem o que dizem os nossos clientes, sabe? Esses slices do site, então você pode pegar esse tipo de informação. Ou, por exemplo, a gente tinha muita reclamação no Instagram da empresa por conta de tal coisa no aplicativo. Aí depois que vocês arrumaram isso, a gente começou a receber mais elogios nas redes sociais. Você pode usar esses dados, né? O que teve de resultado. E também você pode utilizar feedback do próprio time, porque a pessoa de produto, os devs, Agile Master, Tech Lead, são pessoas que também vão estar dando um feedback para você, seu líder. Então, tem várias formas de você medir esses resultados que não necessariamente sejam números. Aí tem mais uma dúvida da Daniela, da Daniela Panella. Daniela Banda. Panella. Novas features em produtos já existentes valem como apresentação? Claro, vale porque você pode. Nossa, esse seria acho que seria um bom case para você apresentar, porque você está pegando um produto que tem uma característica A. Aí você vai lá, traz uma feature. A feature, qual que é o objetivo dela? Melhoria, né? Então eu vejo de uma forma muito positiva você trazer uma nova feature. Principalmente se você conseguir essa parte de medição de resultados, né? Coisa ali que você possa divulgar. Eu acho super positivo. Bom, não sei se vocês Maravilha. estão escutando, meu interfone tá tocando, mas eu vou ignorar o meu porteiro, tá? Tudo bem. Coitado do porteiro, vambora. Não, depois eu vejo o que ele quer. Posso seguir? Tem mais alguma dúvida? Pode ir embora. Então tá. Aí, parte de aprendizados. Gente, como eu falei, sempre vocês vão aprender alguma coisa. Sempre, sempre. Então, sempre vai ter ali alguma lição, desafio, ponto de atenção, tempo de entrega e erros. Por que eu tô falando isso? Entrevista, anota aqui também a sua outra dica. Entrevista de apresentação de case, normalmente vai ter uma pergunta assim: o que você faria de diferente? Você tem que ter essa resposta, tá? Então, no meu caso desse projeto do menu, o que eu coloquei de fazer diferente foi testar o conteúdo. Eu cheguei a fazer teste de habilidade quando eu fiz esse projeto, mas eu não testei ali a parte do conteúdo em si. Depois que a gente colocou essa nova versão no ar, eu precisei alterar várias vezes, fazer algumas pequenas modificações ali no fluxo ali dos steps. Então, isso foi uma coisa que eu errei. Então, tem ali já em mente, porque essa pergunta vai vir. Porque, como eu falei, nenhum processo de design é perfeito, tá? A gente vai errar em algum momento, então você tem que ter isso. E aí você pode também falar a questão de tempo de entrega. No meu caso, não nesse caso específico desse projeto do menu, mas falando desse sistema, a gente teve um problema ali que foi o seguinte, gente, comunicação com o time de tech é algo extremamente importante. Não sei assim se todo mundo aqui já trabalha com UX, mas para quem não trabalha, desenvolvedor acaba tendo muito um perfil ali introspectivo, né? Tem alguns ali que é difícil você conseguir conversar, eles não falam e a gente que é designer, a gente acaba tendo um perfil mais comunicativo, então você tem que trazer eles para perto de você. Minha dica, fique amiga do seu desenvolvedor. Sabe, faça amizade com ele, descubra alguma coisa em comum, um filme que ele gosta, um jogo, um perfil no Instagram, não sei, se vira, mas fica amigo dele. E por que eu tô falando isso? Nesse projeto, a gente teve um problema de falha de comunicação dos 2 lados, porque quando chegou no momento de eu desenhar o filtro, eu desenhei um filtro ali, e a gente tinha um filtro gigante no sistema, aí levei para o time de tech: "Ah, dá para fazer? Dá", mas não ficou alinhado o prazo, então o que a gente esperava terminar em uma semana, o filtro levou um mês.
né? Então, assim, a gente acabou tendo vários problemas por conta desse filtro. E isso também, assim, fica de exemplo de aprendizados que vocês vão tendo ali ao longo do caminho, tá? E aí, aqui, uma dica bônus: tenha um mentor. Como eu tô falando aqui o tempo todo do Henrique, ele me ajuda muito até hoje, me ensina muitas coisas, né? E uma coisa que eu falei, que tem algum slide aqui que eu acho que eu pulei, a respeito do tempo que vocês têm na apresentação, né? Como eu falei, vocês vão ter ali mais ou menos por volta de 30 minutos. Pode parecer ridículo a primeira vez que você fizer isso, mas vai te ajudar. Eu li isso num livro do Steve Jobs, que ele fazia isso. Treine a sua apresentação, apresente para você mesmo, mais de uma vez, tá? Coloca ali um cronômetro no celular e vai apresentando sozinho. Gente, é literal isso, tá? Eu faço isso. Abre uma ligação no Google Meet para você se ver apresentando. Olha para a câmera e começa a apresentar e vai passando o seu slide. Isso vai te ajudar muito a destravar. Você vai conseguir pegar muito mais confiança no dia que você apresentar, porque você vai ter treinado antes. E você vai ver que a cada vez que você repassa a sua apresentação, você começa a falar coisas, a lembrar de coisas que você não lembraria se você tivesse feito na primeira. Então, não adianta você só ler o que você escreveu e dar essa revisada. Mas, de fato, abra a boca, apresente, fale em voz alta, se escute apresentando. Se você puder até se gravar apresentando, acho que melhor ainda, assim, sabe? Eu faço isso, puta, me ajuda muito. E aí, algumas dicas aqui, isso foram perguntas que o Henrique me passou, tá, gente? Então, não tá vindo de mim, e que eu anotei e que me perguntaram em processos seletivos, né? O que você faria de diferente? Como eu falei, comunicação com o time de tech. Depois de lançado, como que foi a recepção da audiência? Isso principalmente quando você estiver apresentando um case real. A parte de bugs, isso eu acho importante porque, mas bug é só o time de tech que resolve. Mas às vezes vai ter bug que o time de tech vai depender de você fazer alguma alteração no protótipo para eles conseguirem resolver. Então, essa bucha nem sempre é só dos desenvolvedores, tá? E como que você mediu esses resultados, né? Como eu falei, você pegou o feedback, você fez análise de dados, fez ali um depara, como que era antes, como que ficou depois. Aqui eu coloquei um lembretezinho que eu já falei, né, se não tiver um case real de estudo, faz ali com amigos e família. E por último, alguns aprendizados pessoais: sempre vai ter alguém melhor do que você. Gente, não se apegue em processo seletivo. Eu fiz um processo seletivo esse ano para uma startup, não citarei o nome, mas era uma empresa, assim, grande, unicórnio, eu queria muito, muito, muito entrar. Eu fiz o primeiro papo com o head de UX, aí depois fiz a apresentação do case, e quando eu fiz a apresentação do case, eu fui atrás do Henrique, ele me deu essas dicas aqui que eu tô falando pra vocês. Eu fiquei 3 dias ali treinando o dia todo, anotei as perguntinhas extras ali, deixei tudo anotado o que eu tinha que responder, decorei. Falei: "Nossa, arrasei, já passei, vou pra próxima". Não passei. Então, assim, quando você se apega, acaba sendo pior, porque aí você se decepciona mais. E, gente, tem muita empresa boa pra trabalhar. Tem as empresas ali não tão boas? Tem. Mas tem muita empresa que vai te dar oportunidade, que você vai conseguir se desenvolver. Então não adianta você ficar ali apegado porque você não passou, né. Como eu falei, chora ali um pouco, mas vida que segue. Eu fiz muito processo seletivo quando eu estava no meu processo de imigração, e foi uma época muito difícil para mim, porque eu estava desempregada, eu já estava ali há 4 meses, eh, fazendo entrevista e não passava, não passava, não passava. Eu estava: "Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Seguro-desemprego tá acabando, preciso pagar as contas", né. Então, não se apegue, tá. E eu tô falando isso porque nesse caso dessa startup, quando eu recebi o feedback da empresa, cara, foi ali o detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe de eu não ter passado. Foi muito pelo em ovo, muito, muito, muito específico. E assim, é no detalhe que vai ter uma pessoa que vai passar. E vai passar e você vai ficar para trás.
Mas ok, isso serve de aprendizado, né? Empresas que te derem um feedback com os pontos positivos, os pontos a melhorar, cara, aproveita isso. Isso é insumo para você se desenvolver, sabe? Isso vai te ajudar muito, 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 muito. Bom, as outras coisas que eu coloquei aqui eu já falei, né? E uma última frase ali: só quem recebeu muitos não sabe o valor de um sim. Então, assim, vocês vão receber muitos nãos, não vou florear ali, trazer o mundo do unicórnio para vocês, que é tudo lindo e maravilhoso. Não é. Migração de carreira é estressante. Processo seletivo é estressante. Te deixa nervoso, te consome muito, é muita pressão, é a pressão que a gente faz em cima da gente mesmo. Mas, cara, a hora que você consegue, você olha pra trás e você fala, porra, deu certo, valeu a pena, estudei, me matei, tô aqui, consegui. Agora é meu momento de ouvir o We Are The Champions, entendeu? Com a taça de vinho na mão, porque chega um momento de glória, gente. É muito estressante, mas o que eu falo pra vocês é não desistam, porque dá certo. Eu sou prova viva de que dá certo e vocês vão conseguir. Vou deixar aqui meu LinkedIn, depois quem quiser me seguir, quiser trocar uma ideia, enfim, estou aberta a tirar mais dúvidas. E espero que eu tenha ajudado, contribuído, né? Como eu falei, isso aqui são aprendizados pessoais ali dos processos que eu já participei, não tem nada ali teórico, mas espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Cara, eita, gente, foi mal. Cara, que demais, Bru. Foi muito legal. A Mari escreveu aqui agora no final pra gente também. Vou citar. Eu tenho estudado sobre entrevista e tenho uma pergunta bem bacana que dá para fazer na entrevista para tentar um feedback instantâneo da empresa. A pergunta é: o que está faltando para eu ser a pessoa ideal para essa vaga? A pessoa ou vai dizer que não falta nada ou vai dizer a verdade o que falta. Olha, eu achei muito legal esse. Nossa, eu te interrompi, desculpa. Ah, não, pode falar. Não, eu achei muito legal esse ponto, Mari, né? Porque um bom designer, ele precisa saber fazer boas perguntas. E essa eu acho uma pergunta excelente, você se posicionar pro seu recrutador ali e falar: "E aí, como é que eu fui?". Peça esse feedback, é importante. Ou isso acontece muito, tá, gente? Você participa de um processo seletivo, a empresa fala assim: "Ah, até tal dia a gente te responde". Cara, muito comum a empresa estourar esse prazo. O recrutador não te chamou? Manda um e-mail, fulano, e aí? Queria saber se já tem alguma posição no meu processo seletivo, tal, tal, tal. Principalmente se você estiver participando de outros processos seletivos, né? Aconteceu comigo de eu estar participando de mais de um processo, e aí eu estava aguardando uma resposta de uma empresa, porque outra já fez uma proposta, eu precisava decidir ali o que, que eu ia fazer na minha vida. Então, pergunta, eu acho válido sim, tá certíssimo. Teve um pão de UX com que o Lemes falou alguma coisa sobre isso, que a pessoa ele perguntou para a pessoa que ele estava entrevistando se ela tinha mais alguma pergunta, e aí a pessoa assim falou para ele de supetão: o que você achou do case? E aí ele falou que ele foi pego muito de surpresa, porque ele mesmo não estava esperando falar aquilo ali naquela hora. E aí ele disse que ele tinha que. Ele falou que ele não falou isso, né? Mas que ele tinha que considerar ainda algumas coisas, olhar as anotações dele, ver. Então, não sei, eu teria medo de perguntar na hora, mas isso sou eu, tá, gente? Eu teria medo de perguntar na hora, porque talvez a pessoa te deu uma resposta ali que nem ela mesma tá preparada para dar aquela resposta, porque, enfim, ela não tá entrevistando só você. Então, sintam, do mesmo jeito que a Bruna falou pra parte da piada, de vocês sentirem o clima da entrevista, tentem sentir o clima para fazer esse tipo de pergunta também, porque talvez não sei, a pessoa talvez não esteja ali muito preparada para te dar esse feedback, você vai estar, não sei, Sim, sim. né? É muito válido mesmo, você tem que sentir como é que tá o ambiente, né, porque às vezes você pega uma pessoa ali que tá com a cara fechada, às vezes a pessoa não tá no dia bom, né. O Thiago falou a mesma coisa, que acho que vale sentir o clima da entrevista para fazer esse tipo de pergunta.
Teve mais pergunta aqui, muito. Ó, o Rony falou, muito boa mesmo. Já vi recomendarem perguntar se tem algo no meu perfil que não está claro. Eu acho que vale perguntar como um todo na apresentação, se ficou alguma dúvida, Rony, se não ficou claro. A Bru pode falar mais também. Sim, uma outra coisa que é interessante falar, provavelmente não vai ser nessa fase do processo seletivo, mas quando vocês forem começar a participar de um processo seletivo, cara, é uma via de mão dupla. A empresa está te avaliando? Está, mas você também tem que avaliar a empresa. É igual ali um começo de relacionamento, entendeu? Você tem que ver ali se vai tá bom para você. Então, o recrutador vai vir ali com um monte de perguntas, saber o seu perfil, o que você fez, o que você sabe, qual que é a sua experiência. A hora que ele terminar, normalmente o recrutador fala: você tem alguma dúvida? Faz ali uma listinha do que você quer saber da empresa, para saber também se você vai estar confortável em trabalhar lá. Isso também é uma dica muito boa. Acho que a Yas lembra da última talk que a gente teve com o Miguel, a gente falou bastante sobre isso, da avaliação, de você tentar avaliar a empresa, né, Yas? Sim, sim. Fazer pesquisa, perguntar, entender se realmente a empresa é certa pra você também, né? Não dá pra gente chegar lá e se enfiar em qualquer buraco, né, gente? Pelo amor. Óbvio que a gente sabe que todo mundo precisa de dinheiro, tá, gente? Às vezes tem que rolar porque tem que rolar, né? Mas se tiver uma situação um pouco mais confortável, onde você consegue talvez ponderar ali, enfim, avaliar, né? É sempre bom pensar. Nem todo, nem toda mudança é boa, nem toda migração é boa. Se você estiver em uma situação confortável, pense na sua saúde mental. Uhum. Muito. E Ah, avaliem startups hoje em dia, porque o pessoal Isso. tá tirando o dinheiro todo e botando no bolso. tem uma O Glassdoor tá aí perguntinha, para isso. tem uma perguntinha do chat. Você acha que esse case poderia estar disponível no portfólio digital? Pergunta porque geralmente a gente coloca o link do portfólio nos formulários de aplicação. Aí talvez o recrutador já tenha visto. Assim, falando da experiência pessoal, eu tenho o meu portfólio e eu tenho uma apresentação dessa que a Bruna mostrou, de um dos meus cases, só que eu decidi não colocar a apresentação porque já tem meu case completo e a apresentação é bem resumida com os pontos assim, críticos que a gente quer falar naqueles 30 minutinhos que a Bru falou. Então, se você já tem o seu case, não é extremamente assim necessário você colocar a apresentação também junto lá. Mas aí vai da sua opinião. O que vocês acham? Bom, Bru? eu tenho essa apresentação que eu falei do projeto do menu, eu tenho lá no meu portfólio. Mas aí como a Yá falou, vai de cada um, assim, você quer colocar no seu portfólio a mesma apresentação que você vai colocar que você vai apresentar. Acho válido, mas assim, tem um trunfo na manga, por quê? Portfólio, eu particularmente não gosto de detalhar muito. Eu não gosto de colocar ele assim, tudo exatamente que eu fiz ali bonitinho. Eu tenho, mas aí é opinião pessoal minha, tá, gente? Eu tenho um pouco de pé atrás de colocar muitas informações ali no portfólio por conta do Ctrl+C, Ctrl+V. Tá, então eu prefiro ser um pouco mais conservadora nesse ponto. Mas aí vai de você, o que você achar que é melhor, eu vou colocar, ou não, eu prefiro ter no portfólio ali só cases para o portfólio e deixar ali um case extra para processo seletivo. Ótimo também. Não vejo problema. No caso, se não tiver no seu portfólio, aí eu entendo colocar, né? É que no meu caso eu tenho a apresentação de um case que tá no meu portfólio. Uma versão Entendi. resumida, assim. Aí ia ficar meio duplicado, né? Eu falei, foda-se. Você ia falar? Eu tava falando mudo. Normal, dentro do home office, gente. Acho que exatamente, se você só tem um case, apresenta esse case, né? Mas se você tem mais de, sei lá, 2, 3, é muito complicado quando a gente tem muito mais assim, agora no início. Mas se você tiver alguma coisa interessante além do que você já tem no seu portfólio para mostrar, a não ser que a pessoa peça para você apresentar alguma coisa do seu case, do seu portfólio na entrevista, se você puder fazer um case diferente de alguma coisa que você já fez, ou se você puder apresentar um projeto diferente do que aqueles que tem no seu portfólio, eu acho que isso sempre vai ser um extra.
Porque se você já chegou em alguma entrevista pelos cases que estão no seu portfólio e você vai apresentar alguma coisa que está no seu portfólio, você está perdendo uma grande oportunidade de se vender um pouquinho mais. Então é sempre bom você tentar mostrar alguma coisa diferente. Óbvio que isso não é regra, óbvio que a gente sabe que quando a gente está migrando é muito difícil a gente ter mais de 2, 3, 4 cases ali na manga para apresentar depois, mas se vocês conseguirem botar um algo a mais ali na apresentação, nem que seja ali a marca pessoal, como a Bruna falou, a piada, o detalhe na hora, é sempre bem-vindo. É. A Mari perguntou, aliás, essa apresentação nós mesmos escolhemos qual case vamos apresentar ou eles pedem para aprofundar algum do portfólio? Depende muito da empresa. Eu sei que o PicPay, nossa, revelando aqui informação, eu nunca fiz, eu só vi lá na descrição dos negócios, que eles têm uma fase que eles pedem para você apresentar um case do seu portfólio, aí você escolhe. Mas pode ser tipo uma apresentação de um teste técnico que você fez no próprio processo, ou se eles pedirem para você falar de algum específico, de um jeito tipo apresentação mesmo, cronometrado e tal, eu acredito que eles vão dar tempo para você fazer e se planejar essa apresentação. Não só falar, apresenta aí, se joga, se vira. De uma maneira mais detalhada, assim, não. Só se a pessoa quiser saber, assim, o geral do que aconteceu naquele case, não com uma apresentação, assim, PDF bonitinho, né? Tem alguns cases que a pessoa vai perguntar, igual a gente fez durante o desafio. Fila de cinema, as pessoas não gostam de ficar, resolva. E é isso. Você vai ter que resolver aquele problema que elas te deram. Uhum. Bru, Acaba. fala aí, Ais, desculpa. Não, acaba acontecendo também, Mari, pelo que você tá falando aqui, você falou que você nunca fez entrevista e tal, então deduzo que você tá ali entrante, né, na área. Normalmente, entrevista para júnior, na época que eu tava fazendo, não sei como é que tá hoje, as empresas acabam muito dando um projeto para você fazer. Eles já vão vir ali com o escopo, tá? Acho que a gente já fez algum conteúdo disso no Vagas, e Azifer me refresca a memória, e André também, que eu vi que tá aqui, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a empresa pode pedir para você fazer um case para pegar suas ideias, né? Então, tipo, a empresa pediu o arquivo do Figma Ai, aberto para gente, eu quê? custo em acreditar nisso, que a pessoa vai se dar o trabalho de passar num recrutamento pra fazer um negócio desse, cara. Vai dar um trabalho, vai. Não, Nossa. Vai acontecer, porque quando eu estava na pós, aconteceu isso com o trabalho da faculdade. Um professor pediu um trabalho para nós e a gente se dividiu ali em grupos para fazer o trabalho e começou a acontecer umas coisas estranhas e a gente chegou na conclusão de como 1 mais 1 são 2. Porra, o cara tá pedindo pra gente fazer um projeto pra ele usar na agência dele. Só Mas que aí como não era um tinha professor. Eu quis acreditar quando você tem uma empresa, aí você vai pedir pro RH fazer um processo todo, gastar tempo, mas é porque tu dinheiro. tá pensando em empresas grandes e, tipo assim, Sim. startups e empresas pequenas acontece, tipo, realmente você tem que filtrar um pouco de, tipo, o teste ser alguma coisa meio que não tão detalhado, não é nem detalhado, eu acho, mas assim, não tão complexo, sabe? Só para conseguir testar as habilidades em UX, sabe? Mas tem gente realmente que pede umas coisas, tipo, faça então a tela do meu sistema, sei lá, de cadastro. Uhum. Lucas, o Lucas Não. até falou, isso não é roubo de propriedade intelectual? Assim, é muito nebuloso isso, ainda mais pra gente designer, negócio de justiça. A gente até falou isso no talk anterior, tipo, é muito complicado. Deve precisar de algum contrato envolvido nisso, e tipo, nossa, eu não faço a mínima ideia. E a pessoa também não vai fazer, ela não vai ficar lá, eu vou aqui procurar saber como é que funciona pra processar essa empresa que eu fiz o teste. Mano, a gente tem que seguir a vida, não dá nem tempo de parar pra pensar. É verdade. Não Só sei se que vocês já pegaram a perguntinha da Nina aqui. Ela perguntou se tem um portfólio em inglês e em português. Uhum. Eu vi que olha, ela perguntou outra coisa também eu não sei se foi ela. Sim, era a parte de se você pode usar algum case de cursos. Eu não tenho certeza se foi ela, na verdade. Pode e deve, gente. Sim. Só vai. Se é o que bom, você tem. respondendo ali do portfólio português e inglês, junto ou melhor separar?
Depende, qual que é o seu objetivo? Você está querendo trabalhar para empresa de fora? Inglês. Você está, aplicando para empresas do Brasil que só utilizam o inglês como comunicação principal, porque existe? Faz inglês. Então, assim, depende muito do seu objetivo, porque às vezes você vai queimar a cabeça ali em fazer um portfólio em inglês sem necessidade, né. Eu não tenho portfólio em inglês, o meu portfólio é só em português, né. Então eu acho que, depende muito ali do contexto do que você está buscando. Eu diria que, tipo, se você tiver a possibilidade de fazer em inglês e em português, faça. Porque, sim, existem muitas empresas aqui no Brasil que elas pegam projetos de fora e precisam de pessoas que manjam de inglês. E isso é, tipo, às vezes é meio que o corte ali de outros profissionais na hora do RH filtrar quem é o profissional que passa e o que não passa. Tipo, eu já tive amigas que uma amiga que tinha 1 ano de experiência e outra que tinha 12. A de 12 não sabia falar inglês e a de 1 ano de experiência sabia. E ela que passou na vaga. Então, tipo assim, depende muito da empresa, como a Bruna falou. Se for uma empresa focada que tem o inglês ali como essencial e você tem a possibilidade de fazer, faça. Falando Uhum. em inglês, gente, spoiler, teremos parceiros de curso em inglês. Não vou falar mais nada. Nossa, adoro dar spoiler, né? Eu adoro uma fofoca, gente. Mas o pessoal tá aqui, vem prestigiar, cara. A gente precisa contar, né? Fala aí no chat se vocês não querem que ele continue dando spoiler. Vocês querem? Só falar aí. Eu vou continuar dando se o pessoal falar que sim. Deixa eu puxar a pergunta do Wesley aqui, que estava subindo. A apresentação do case nesse formato é uma fase específica do processo? Ou quando você está numa primeira conversa com o líder técnico, você pede para apresentar um case dessa forma? Wesley, depende, assim, tem alguns processos que isso é uma fase, que eles vão te falar para apresentar um case e tal, aí você pode preparar o seu PDFzinho, mas se você tá ali na entrevista, aí a pessoa te pede para apresentar um dos seus cases, é legal você ter na manga esse PDF bonitinho, já pronto, só para apresentar. Eu tinha um pronto de um case do meu portfólio. Porque se você for apresentar direto, tipo, compartilhando tela do seu portfólio completo, pode ser meio difícil para você focar nos pontos mais importantes e apresentar de uma forma mais concisa ali no tempo. Então é legal deixar na manga ali um casezinho para apresentar, mesmo não sendo uma parte do processo daquele processo específico que você está fazendo. Olha, concordo, porque isso já aconteceu comigo, de eu estar ali numa entrevista, aí você começa ali a conversar e o negócio engatou de uma forma: "Ai, você não tem para apresentar esse projeto pra gente?" E eu já estava com o PDF pronto. Então, assim, não esperem chegar à fase do processo seletivo a fase de apresentação de case. Já deixa pronto agora. Se você já está aplicando para vaga, já faz seu case, treina ali bonitinho, deixa ele no jeito, porque isso aconteceu comigo, sabe. Então você tem que estar preparado, porque a oportunidade não vai esperar você: "Ai, espera aí que eu preciso fazer, vamos marcar pra semana que vem?". Meu, aí numa dessas você perde uma oportunidade muito boa, então esteja preparado quando a oportunidade vier. Batendo quase 8 horas da noite, gente. Tem mais últimas 2 perguntinhas que eu vou pegar aqui. A Nick até já respondeu uma, que é da Cássia. E a gente já tem uma talk também sobre isso, Cássia. Então, por favor, dê uma olhada lá. E aí, se você puder jogar aqui no chat também, que eu tava procurando aqui, eu não achei. O Mas a quê? pergunta é Qual? obrigatório ter portfólio? A pergunta da Cássia, é obrigatório ter portfólio? Onde eu estudo UX? Bru, por favor. Olha, Todo mundo pergunta isso lá. Acompanha a gente no então, Telegram. Cássia, vai lá, a gente responde isso toda hora. A pergunta coringa de todas as talks. É, polêmica, 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 mas eu diria que sim, você precisa ter um portfólio. Porque é lá que um recrutador vai conseguir te avaliar minimamente para saber se você tem as skills que ele está procurando, para ele poder te chamar para entrevista. Porque você tá ali participando de um processo de design, ele quer saber o que você sabe fazer, no que você é bom. Se você não tem ali um documento, um link no Notion, um Behance, alguma coisa assim, como que ele vai saber o que você sabe fazer, o que você não sabe, né? Então, num portfólio
o recrutador consegue identificar isso. Eu já passei por processo seletivo, que eu cheguei ali numa etapa de entrevista, não era nem apresentação de case, que o recrutador chegou, ele utilizou um framework, que eu acho que tem na NNG, eu não lembro, que você consegue avaliar ali os pontos fortes, os pontos de melhoria ali do candidato. E ele falou para mim, ele falou: "Bruna, você é boa nisso, 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 você tem que melhorar nisso, nisso, nisso". Só olhando para o portfólio, então sim, tenha um portfólio. Aonde você estuda, UX, você consegue achar muito conteúdo gratuito ali no Vagas, né. Aí, Tem muitas comunidades que você pode participar, que fazem um projeto muito parecido com o nosso, que também divulgam muito conteúdo gratuito. Tem muita coisa na internet, artigo no Medium, livro, tutorial de Figma no YouTube, dá para ver muita coisa de graça. E se você puder ali, tiver uma grana, investir em curso, comprar livro de UX, os mais básicos ali são de boa, quando você começa a comprar uns mais aprofundados ali já são mais caros, mas é um investimento. A hora que você, conseguir entrar na área, você começar a ver retorno disso, você vai ver que valeu a pena. Então, minha dica é começar pelos conteúdos gratuitos. Não vá se enfiando em comprar um curso já agora, porque às vezes você pode se frustrar e ver que não é isso que você quer pra sua vida. uhum. Gente, só assim, um adendo aqui. O Miguel tá ouvindo a nossa talk. O Miguel que falou com a gente na talk anterior, ele mandou uma mensagem lá no chat, lá no outro mundo do chat do irmão, sobre aqueles testes, tipo, a pessoa roubar o seu teste e tal. Se vocês pegarem um teste que seja focado em algum produto da empresa, vocês podem perguntar para o recrutador ou o designer que tá te passando o teste se eles já resolveram um problema que eles te passaram. Pra saber, tipo, eles vão pegar aqui que eu tô fazendo ou não. Aliás, olá, Miguel. Nem tinha visto que ele tava aqui. Ainda bem que eu não falei mal dele. Chato. Mentira, Miguel. Tá doido pra te chamar de novo. Só dá um tempo pra respirar. Última pergunta, gente, da Dani. Eu acho que eu conheço a Dani, cara. Eu acho que ela é amiga de um amigo que trabalha comigo. Oi, Dani. Ela perguntou se um case de design system também valeria como apresentação. Com certeza. Ainda mais agora que design system, design ops tá muito forte ali no mercado de design, de UX ali, acaba tendo bastante vaga. Recentemente saiu uma menina ali da empresa que eu tô atualmente, da Dots, ela já trabalhava com design system na Dots e foi para outra empresa também para continuar com DS. Tá tendo uma demanda muito grande de design system. As empresas brasileiras estão virando ali a chavinha. Acho que super vale. E outra, vai ser um case ali de uma, digamos assim, de um leque muito específico de UX, né? Então eu super apoio. Acho que vai ser incrível. Uhum. Aí tem uma crescente bem grande de design system e ops no mercado. Sim. Tá tudo desorganizado, né, gente? Aí tem alguém que precisa organizar. Então, E, aliás, o Design System, ele tem todos esses passos que a gente falou aqui, todo esse processo, porque o Design System também é um produto. Então, não adianta você falar, tipo, eu fiz isso aqui. Sim. Olha aqui. Olha aqui que eu fiz, bonitinhas dela. Mas, tipo, qual que era o problema, como foi o processo. Tudo que a Bru falou vale também pro Design System. A gente deve fazer um dia uma talk só sobre isso, de A design Nick tá, system é um produto. Nick tá doido pra falar Design System desde que começou as talks. Não, mas Inclusive, tem tipo, alguém que é um trabalha comigo que produto, é responsável. galera. Tem muita gente que não trata como produto. E eu fico abismada. Nossa, tem Mas, muita gente que dá pra vocês chamarem pra vir falar de DS. É um assunto que rende. sim, Uhum. com certeza. Gente, eu também mandei aí um link de um bootcamp de UX que tem lá no Vagas, que ele é muito legal para você começar o seu primeiro case. Ele vai explicando passo a passo e tal, todas as etapas de UX direitinho. E você pensa em algo para você, algo que você vá, um projeto que, tipo, você se conecte. Então é bem legal. Aí. Ahn, pra mim era isso. Eu vi aqui outra pergunta, mas agora eu esqueci. Sim, tem muitos cursos da Domestic e na Udemy que valem a pena de, tipo, é como a Bruna falou, inicialmente não, eu acho, pelo menos, que não compensa pagar por esses cursos aí de 2, 3, 4 mil reais. Porque, enfim, tá todo mundo migrando, tá todo mundo precisando de um job aí, e não é o ideal pagar 4 mil reais num curso.
É complicado. É um pouco da pergunta que a Keila mandou agora, né? Que ela tá começando e qual o momento certo de investir em um curso mais aprofundado. Mas assim, não tem uma resposta certa para isso, gente. Depende É, muito do contexto de cada pessoa, da sua situação financeira, do seu momento, do tempo que você tem para investir nisso. Depende muito. Tem muito conteúdo gratuito que você encontra pela internet com a skill mais top existente no mundo, que é pesquisar no Google. Então, sim. só precisando, assim, a gente consegue aprender muita coisa. Investir num curso é legal, porque tem toda a comunidade, acompanhamento, a pessoa ali, talvez aulas ao vivo e tal. Mas não é completamente necessário você chegar investindo, como a Panic falou, em curso de 4 mil. Tipo, tem gente que não tem jeito nenhum de fazer isso, nem parcelando. Então, né? É. E Gente, a skill que vocês tiver, assim, que é uma coisa que eu acho admirável e eu acho que tipo, a skill necessária é saber procurar no Google. a Porque se gente você precisa de uma sabe talk pra isso. porque se você sabe procurar, se você sabe procurar no Google o que você tá com a sua dúvida, o que você tá procurando já vai resolver tanta coisa. Uhum. E Keila, você falou da mentoria no chat? Chama o pessoal no LinkedIn. O Vagas tem uma lista de mentores, se alguém conseguir tacar o link, é que eu tô gravando, não posso sair da tela. Tem uma lista de mentores voluntários lá no ADP List. Você pode marcar mentoria no Mentora, no LinkedIn, você enche o saco das pessoas mesmo, tá todo mundo acostumado. É normal aqui no nosso mundo. Chega perguntando, pedindo auxílio, ajuda. Chega pra gente no chat, a gente tá aqui pra ajudar. Então, assim, ajuda de pessoas mais sênior você consegue encontrar também. O pessoal tá aí pra ajudar. Tem um canal do Telegram chamado Guia do Product Designer, vulgo Vagas UX. Tem uns mentores lá também que às vezes ficam falando mais bobagem. Se você quiser, você pode entrar lá e ver o que eles falam. Tem 3 em específico lá. Só falam besteira. Tem um que manda um artigo no Medium ali de resposta. Tem um que, nossa, desanda a escrever. Tem o André também que manda vaga. Se vocês quiserem entrar lá. Então, É isso, né, gente? olha, o Juarez. Gente, Oi, peraí, só pra fechar com uma mensagem bonitinha do Juarez aqui, aconchegante. O Vagas, ele preenche essa lacuna que não encontro em cursos. Uma comunidade ativa e que se ajuda. Geralmente em cursos é cada um por si só, fora grupos de estudo. Então, gente, vem pro Vagas, vem pro nosso Telegram, vê nossos conteúdos e estamos aqui. Vamos nos acolher aqui. Abraço. Que coisa fofa. Parece um abraço quentinho. Pode Que bom falar, que Bruno. vocês gostam, gente. eu coloquei aí um link, gente, de uma, de uma aula que tem no canal lá do Aparício, da Design Circuit. Esse vídeo me ajudou muito quando eu estava no meu momento de imigração. Tô mudando porque pelas perguntas aqui, né, o pessoal tá falando que tá nesse processo de conhecer e tal. Esse vídeo tem muita dica, principalmente de LinkedIn, de como você preparar o LinkedIn. Me ajudou bastante. Ele fala muito sobre como preparar o currículo, então é um vídeo ali curto, não é algo longo, mas que, cara, me deu uns ensinamentos assim que me ajudam até hoje, sabe? Então, indico para vocês assistirem mais de uma vez, porque vai ajudar vocês com certeza, né? Galera que tá entrando, vocês precisam desse apoio. Então, assistam, porque as dicas que essa moça dá, a Rita, é sensacional. Show. Gente, não esquece, já que a gente tá falando de curso, tá rolando desafio aqui do Vagas. Acho que até dia 30, se eu não estou enganado, né, Nick, Bru? Até dia 30 pode mandar o desafio, né? 23h59 no dia 30. Até de 23h59 do dia 30. Mandem o seu desafio lá. Tá valendo bolsa de 100% de desconto, gente, para os 5 primeiros colocados. E não precisa de UI. Vocês vão perguntar, não precisa de UI, não precisa de research? Pode mandar só o que vocês quiserem e a gente vai considerar todos. Por favor, participem. Tem vários descontos lá no nosso canal do Vagas também. Tem um monte, a gente sorteia bolsa toda hora. Sigam o canal, sigam o Instagram. É isso, gente. Obrigado por vocês participarem aqui. Hoje a gente bateu o recorde, teve mais de 50 pessoas ao vivo, direto. Vem acompanhar mais. Bru, a gente adorou também receber alguém de casa aqui. Próximo é o André para falar de como você procura a vaga. André, eu tô te vendo aqui, você não escapa da gente também, tá?
E até a próxima. Até. Beijinho, gente. É isso aí, gente. Obrigada. É mesmo, chama o André pra falar das vagas arrombadas aí, né? Também. Aliás, Mas gente, brigadão, o gente. desafio tá ali no chatzinho desafio, Eu chat ia falar desafio. isso. Aí você só clica lá, entra no chatzinho e vê as regras. E é isso aí. Só isso mesmo. Valeu, gente. Valeu, Falou, galera. gente. Até a Tchau, próxima. tchau.